Depois de flagrar Sofia e Lima juntos, decepcionado, Antônio ainda escuta Lima debochar dele. Lima pergunta o que é que aquele taxista está fazendo lá. Pergunta se por acaso alguém chamou um táxi. Antônio não briga, não faz nada, simplesmente sai da suíte. Sofia olha para as flores, escuta Clementina falar que Antônio queria reatar com ela e, desesperada, vai rapidamente atrás dele. Sofia alcança Antônio antes dele entrar no elevador e tenta se explicar. Ela fala que os dois já não estavam mais juntos, diz que nem sabia que ele iria lá e, além de tudo, aquilo não significou nada para ela, pois ela não quer ficar com Lima, quer ficar é com ele. Ele fala que o que eles viveram juntos não significou nada para ela. Completamente transtornado, Antônio entra no elevador e vai embora. Sofia fica chorando, totalmente arrependida de ter passado a noite com Lima. Andréia fala para Lima que se ele não tivesse se intrometido na vida da irmã dela, nada daquilo estaria acontecendo. Debochado como sempre, Lima diz que está até fazendo um favor para Sofia, pois só assim vai manter aquele pé rapado bem longe dela. Clementina diz que garante que Sofia não vai agradecê-lo por isso. Andréia fala que ele é um panaca mesmo, diz que a falta de caráter dele está acabando com a chance de Sofia ser feliz. Chorando, Sofia volta para a suíte, entra no seu quarto e tranca a porta. Lima ainda insiste em tentar falar com ela, mas não tem jeito. Ela fala que quer ficar sozinha e manda ele ir embora. Revoltada, Andréia pergunta para Lima se Sofia parece estar agradecida pelo que ele fez, depois de ouvir Mão de Vaca dizer que está desconfiado de Paulo Roberto. Apavorado, Pedro pergunta se alguém mais está sabendo dessa sua suspeita. Mão de Vaca fala que ainda não. Pedro diz que aquele é um assunto muito delicado e por isso ele não deve dizer nada a ninguém. Mão de Vaca fala que ele só contou para ele, pois pensou que ele iria ficar orgulhoso dele. Pedro altera a voz e Dagoberto pergunta o que está acontecendo. Pedro disfarça e Dagoberto acaba pensando que a discussão foi por causa de Edson. Aderlise avisa Paulo Roberto que Beatriz quer falar com ele depois da secretária sair. Paulo Roberto fala para Angélica que ele tinha certeza que isso iria acontecer, só não sabia que iria ser tão rápido assim. Afirma que Beatriz não vai dar um passo dentro daquela universidade sem antes consultá-lo, pois ela não entende nada de gestão empresarial. Angélica explica que Lara contratou um assessor para ajudar Beatriz. Paulo Roberto fala que até mesmo o assessor vai precisar dele, pois ninguém entende daquela universidade tanto quanto ele. Paulo Roberto fica indignado ao saber que Beatriz não quer a ajuda dele. Pelo contrário, ela diz que quer o relatório de compras e aquisições de materiais na sua mesa. Ele fala que não está entendendo a insistência dela em ver os relatórios, pois esse não é o papel da presidência. Beatriz diz que agora ela é a presidente e por isso ela decide qual é o papel dela. Paulo Roberto pergunta por que ela está insistindo tanto nesse assunto. Beatriz conta que Sofia a alertou, avisou que havia uma coisa estranha e ela quer verificar. Paulo Roberto fala que ele mesmo vai conferir aqueles documentos e se tiver alguma coisa errada, ele fala para ela
Beatriz diz que ele não entendeu direito e avisa que ela quer aqueles documentos na mesa dela até o meio-dia do dia seguinte. Pedro pressiona Fernando, fala que os clientes não podem ficar esperando a boa vontade dele. Fernando explica que foi porque teve problemas com Madalena. Pedro fala que ele não tem nada a ver com isso. Diz que Fernando tem futuro lá, mas não pode ficar vacilando desse jeito, pois aquilo lá não é brincadeira. Fernando fala que foi mal e garante que não irá se repetir. Pedro diz que isso é o que ele espera, avisa que só vai continuar com ele se ele se dedicar mais, e em seguida fala que ele pode ir embora. Fernando diz que antes de ir, ele quer receber, pois afinal de contas, ele já trabalhou bastante para ele e nada de dinheiro. Nesse exato momento, Yasmin chega e pergunta se ela interrompe. Pedro fala que ela está atrapalhando como sempre. Yasmin diz que até que enfim ela está conhecendo o misterioso Fernando. Pedro fala para Fernando que ele pode ir embora e diz que depois eles conversam. Depois que Fernando sai, Pedro fala para Yasmin que já avisou para ela não se meter nos assuntos dele. Diz que espera que isso não se repita e exige que nunca mais ela entre em seu escritório sem antes bater na porta. Ironicamente, Yasmin fala que parece que ele ainda não conseguiu entender que o assunto dele agora também é de interesse dela. André está arrumando as coisas quando de repente a campainha toca. Ele fica surpreso ao ver Graça em sua porta. Ela explica que estava na República e resolveu dar uma passadinha lá para eles conversarem um pouco e pergunta se ele já almoçou. André fala que na verdade ele estava pensando em chamá-la para ir jantar na casa dele naquela noite. Graça pergunta se há algum evento especial e André, sem ter muito o que falar nessa hora, acaba dizendo que é somente para botar o papo em dia. André fica meio confuso e fala que se não der para ela ir no jantar, eles podem almoçarem juntos e pergunta se pode ser. Graça fala que ela acabou de perguntar exatamente aquilo para ele. Fica desconfiada e pergunta se está acontecendo alguma coisa. André não consegue dizer uma só palavra nessa hora. Fica uma pilha de nervos na frente de Graça. Graça fala que dessa vez ele está bastante estranho. André explica que ele simplesmente não está acostumado a ficar à toa dentro de casa, mas fora isso está quase tudo normal e tenta corrigir em seguida. Fala que está tudo normal. Pedro vai até a faculdade para falar com Paulo Roberto. Ele diz para Aderlise que ele precisa de falar com o reitor a respeito de Edson. Paulo Roberto fica pasmo ao ouvir Aderlise falar que Pedro está lá fora e deseja falar com ele. Paulo Roberto pergunta se Pedro ficou maluco. Pedro explica que o assunto não pode esperar e em seguida conta que Leonardo descobriu que ele é o sócio da Veludo Azul. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.